Fala pessoal, aqui o arquiteto Leonardo Mader. Hoje o assunto é o que a universidade não nos ensina. A gente é formado na faculdade de arquitetura, aprende a detalhar, aprende a fazer corte pele, aprende a fazer axonométrica, aprende a fazer perspectivas, aprende a fazer desenho à mão, às vezes aprende até AutoCAD, coisas assim. Algumas novas estão ensinando BIM. Essas são tarefas para você se tornar um empregado de escritório de arquitetura. Agora, se tu quer abrir um negócio de escritório de arquitetura, tu vai ter que entender de cliente, de gestão e até mesmo se tu quer arrumar um bom emprego na faculdade de arquitetura hoje, no mundo da arquitetura, tu vai ter que entender de visualização, tá? Até mesmo para você que trabalha em BIM, você vai sentir necessidade de conseguir demonstrar através de uma visualização, de um bom 3D, de um bom render, como o teu projeto está acontecendo, ok? Então, o vídeo de hoje a gente vai discutir por que ou o que a faculdade de arquitetura está fazendo. O tema do vídeo de hoje é o desserviço da faculdade de arquitetura, tá? Então ela está sendo muito boa em um aspecto, mas péssima em outros, ok? Vamos discutir sobre isso. Eu me formei na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu sou um cara, sou do interior do estado do Rio Grande do Sul e aos 17 anos eu me mudei para Porto Alegre, então eu fui para a universidade. E a Federal do Rio Grande do Sul é uma universidade muito bem ranqueada nacionalmente em arquitetura. E ao saindo da escola, ao saindo da universidade, me deparar no mercado, quando eu abri o meu escritório com um sócio, a gente viu que o que a gente fazia no dia a dia do escritório não tinha nada a ver com o que a gente fazia no dia a dia da universidade. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, o primeiro grande erro das universidades brasileiras, talvez mundiais. Não vou estender tanto, mas o meu foco aqui são as universidades brasileiras. O ensino brasileiro de arquitetura está pecando seriamente nesse aspecto. Qual que é o reflexo disso? Uma série de arquitetos desmotivados com a profissão, sendo mal remunerados, dando cabeçada na parede em termos de negócio, o que eu fiz muito na minha vida. E se tu ainda é jovem e está procurando um emprego para um escritório, a chance é que, pegando o feedback dessas empresas, eles vão dizer que eles estão querendo alguém mais experiente, mais capacitado, ou seja, a universidade não está capacitando suficientemente, não está dando a experiência suficiente. O que a universidade podia fazer? Podia fazer um serviço bem melhor. Isso é o que eu realmente acredito. Tá? Como? Tu teve aula de cálculos, teve aula de uma série de cadeiras da engenharia que a gente não usa isso no mundo profissional. Se tu é um arquiteto que está fazendo projeto hidrossanitário, se está fazendo projeto elétrico, se está fazendo estrutural da tua casa pequena, do teu pequeno edifício, que por lei é possível fazer, tu tem autorização para fazer, eu sou contra essa postura, tá? Eu acho que arquiteto tem que fazer arquitetura, engenheiro tem que fazer engenharia. Então, eu acho que não se deve misturar, pegar o trabalho do outro. E na minha carreira eu tive a consciência de que se eu contratar os melhores especialistas de cada área, o resultado do meu produto vai ser muito mais significativo. Então é só saber vender isso para o cliente, tá? Olha só o que eu falei, cliente, coordenação, né? Coordenação, trabalho em equipe, trabalhar com engenheiros. Isso nunca eu vi na minha faculdade. Eu quero que tu escrevas aí embaixo, tá? Aqui nos comentários, se alguma vez tu teve alguma discussão na faculdade de arquitetura de como é que se coordena e compatibiliza um projeto com
com engenheiros, com complementares. Como é que funciona a contratação de equipe, caso tu cresça, entendeu? Então, a universidade não fala em crescimento profissional. Eu tenho certeza absoluta que tu entrou na universidade porque tu queria crescer profissionalmente, tu queria te profissionalizar. E a minha opinião é que a faculdade não faz um bom serviço profissionalizante. Ela não cria bons profissionais. Se tu chegar aqui na Europa com o teu currículo, com o teu diploma brasileiro embaixo do braço, para tentar trabalhar como arquiteto aqui, a chance é que tu vai penar muito para conseguir algum trabalho, tá? A não ser que tu, por exemplo, trabalhe muito bem com 3Ds, com visualização arquitetônica, que é uma coisa que eu trabalho muito bem. Quando eu chego aqui, eu tenho enorme facilidade em conseguir trabalho para mim. Eu estou na Inglaterra hoje, né? Não sei se vocês já estão acompanhando alguns outros vídeos. Quem já está acompanhando o meu material já sabe disso. Então, eu estou na Inglaterra e, ao mesmo tempo, dirijo e coordeno os projetos que eu tenho lá no Brasil, tá? Eu tenho um escritório no Brasil chamado Mader Architects, focado em arquitetura de alto padrão, e aqui na Inglaterra eu colaboro junto com outros escritórios ingleses. Então, eu tenho essa minha vida dividida nesses dois mundos, né? Cruzando o Atlântico o tempo inteiro, ok? Se tu tens um conhecimento em 3D, aqui sim tu vai conseguir algum trabalho em escritório de arquitetura. Isso eu diria até bem fácil, tá? Isso em algum momento foi ensinado na faculdade? Não, né? Isso é uma necessidade de qualquer escritório de arquitetura no mundo, seja no Brasil, seja no interior do teu estado, seja Estados Unidos, Inglaterra, sei lá, até o Iraque. Eu acho que os caras precisam de profissionais, de arquitetos que saibam trabalhar com 3D e renderização, em qualquer lugar mesmo. O cliente, se não tiver 3D, o cliente não quer saber de ti, tá? Cliente, eu nunca ouvi essa palavra cliente na universidade. Por que raios a universidade não fala em cliente? A resposta é porque os professores, na sua grande maioria, são acadêmicos e não têm seu próprio escritório, tá? Uma frase que eu sempre ouvi na universidade, na URGS, né, da onde eu sou formado, os próprios professores comentavam que a grande maioria dos professores da URGS, se pegarem uma lapiseira na mão, eles se machucam. O que significa isso? É uma expressão, uma piada para dizer que eles são extremamente teóricos e têm praticamente zero vivência de mercado. É claro que não são todos, tá? Existe professores que têm vivência de mercado e esses são os melhores professores. Os professores que eu tive que tinham escritórios de arquitetura, mesmo que pegavam projetos de maneira bem esporádica, sem muita frequência, essas foram as melhores aulas que eu já tive. Agora, aqueles professores que são apenas professores, dedicam todo o seu tempo apenas para ensinar e não tem nenhuma vivência de mercado, essas são as experiências são os ensinamentos que tu mais deve ter alerta, tá? Eles podem estar te levando para um caminho que não é sustentável, ou seja, não vai te profissionalizar. Se tu estudar para um mestrado, a chance é que tu vai te afundar num buraco negro, tá? Tu pode entrar num mindset de mestrado, de pesquisa, que isso aí pode fazer muito, muito, muito mal para tua carreira se tu pensa em mercado, tá? Se tu quer abrir um escritório, se tu fizer um mestrado, eu acho que isso pode prejudicar muito o desempenho da tua empresa. Posso estar errado? Claro que eu posso, né? Com certeza, mas nunca ouvi falar de alguém que fez um mestrado de arquitetura conseguir ter um melhor sucesso no seu negócio em função desse mestrado. Para que serve o mestrado? Para dar aula. Faz sentido, né? Então, para tu dar aula, tu tem que desenvolver teorias. Então,
as aulas são bastante teóricas, então o mestrado é teórico, faz todo sentido. Eu gosto das aulas de pessoas de muita prática, de vivência prática. Eu sou um cara extremamente prático. Eu sou um cara preguiçoso para estudar. Eu fico quebrando a cabeça, pensando como é que eu vou conseguir tal resultado de maneira mais rápida. Esse é todo o meu esforço, tá? Ao contrário do meio do mindset acadêmico, que é fazer tudo, né, da sua linha, no seu caminho. Primeiro vai para a primeira série, depois para a segunda série, depois para a terceira série, depois para a quarta série, né? O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E a gente pode sim atalhar, ok? Existe uma série de mecanismos que faz com que jovens arquitetos consigam ter grande destaque no mercado com seus negócios, diferentemente de arquitetos com muita experiência que até hoje estão remando, né? Então olha o teu mercado, tá? Deve ter jovens arquitetos que estão despontando na tua cidade e tem outros escritórios com muita experiência que estão, digamos, com dificuldade de se manter, tá? Isso é a maior prova que experiência não é tudo. Então esses jovens arquitetos que têm escritórios que estão tendo maior sucesso, eles estão conseguindo pegar atalhos, ok? Eles estão tendo uma visão melhor de mercado e estão executando de maneira muito mais competente que esses escritórios, digamos, tradicionais ou arquitetos tradicionais, ok? Por exemplo, eu estou na Inglaterra agora. Escritórios como Foster & Partners, né? Um dos principais escritórios mundiais de arquitetura. É um escritório que eu admiro muito. Cada vez que eu estou conversando com arquitetos do Foster, eu vejo que eles investem maciçamente em novas tecnologias. Ele é um escritório que eu aposto que daqui a muitos anos ele vai continuar estando no topo dos principais escritórios mundiais. Eles estão sempre pensando à frente. Ao contrário de tudo o que eu lembro da minha universidade. Eu me formei em 2003 para 2004, ok? Então teve greve, era para ser 2003, mas acabou sendo em 2004. Então faz bastante tempo. E tudo que eu me lembro da minha universidade, naquela época, tinha uma alta resistência a tecnologias. E isso para mim é um grande desserviço que uma universidade faz. A gente precisa estar super antenado para onde é que o mundo está indo e a gente direcionar todo o nosso conhecimento, toda a nossa energia para aquela direção, para onde o mercado está indo. Se o mercado está indo para uma direção e tu, por algum motivo, tu fica persistindo, por exemplo, em ficar detalhando demais os teus projetos, porque tu aprendeu na faculdade que quanto mais detalhado tu fizer o teu projeto, maior vai ser a nota. Né? Quanto mais bonito for a tua graficação, melhor vai ser a nota. Uma bela graficação, belas pranchas, interfere na nota. Ok? Fazer um selo bonito, ficar alinhando desenhos na prancha, isso realmente tem uma percussão na universidade, isso tem valor na universidade. Isso tem, ouso dizer, tem zero valor no mercado. Eu nunca vi um cliente querer pagar mais por um profissional, por um escritório de arquitetura, porque suas pranchas são muito bonitinhas. Cliente não abre prancha. Eu vou repetir, tá bom? Cliente não abre prancha. Essa vale a pena falar de novo, tá? Cliente não abre prancha. O que tu quer? Tu quer cliente, tá? Cliente não abre prancha. Então, se cliente não abre prancha e tu quer cliente, se tu tá perdendo muito tempo desenhando o material que vai dentro das pranchas, talvez tu pode estar correndo um risco de estar investindo a tua energia no lugar errado. O que tu tem que fazer então? Tem que cuidar da parte estratégica do teu negócio. Quem é que vai botar o conteúdo da prancha? O construtor precisa de prancha, né?
O cliente quer a obra pronta. O construtor precisa da prancha para construir a obra. Então, tu precisa da prancha. Então, tu tem que, assim que possível, contrata alguém para botar o material, todas as ideias que tu tem dentro da prancha, ok? E tu vai fazer o que então? Tu vai fazer a gestão do teu negócio, a gestão do teu cliente e principalmente tu vai dar a assinatura para tua obra, tá? Qual é a maneira que eu uso para dar a característica das minhas obras? Eu trabalho dentro do 3D Studio Max, eu faço uma bela renderização de maneira muito simples, rápida, desenvolvi uma série de técnicas que fazem com que eu consiga trabalhar e ficar mudando o projeto toda hora, tá? Escritórios de 3D, eles têm uma cultura de fazer imagens super realistas, de maneira extremamente artísticas, o que é muito bacana. Só que o trabalho que eu uso é um processo de design. Eu uso o 3D Studio Max como processo de decisão de projetos. E ali eu vou definir se a arquitetura está realmente uma arquitetura que eu acredito ser uma escultura, né? Segundo o meu entendimento, segundo a minha expressão artística, tá? De arquitetura, a minha expressão arquitetônica, digamos assim. Cada arquiteto tem que, para construir essa marca, tem que ter uma certa identidade arquitetônica. E ao momento que tu constrói ela para ti mesmo, tu tem que dar um jeito de espalhar essa identidade para o mundo. Como que grandes escritórios fizeram durante toda a história. Eles faziam os seus desenhos maravilhosos, construíam e tiravam as fotos das obras prontas e publicavam e saíam em vários livros. E daí esses livros eram comercializados no mundo inteiro, livros e revistas, e aí sim esses arquitetos ficaram famosos. Hoje em dia existe um atalho disso. Tu pode simplesmente criar um projeto incrível que tu adora, tá? O teu experimento arquitetônico, tu faz um belo render, um render que chama atenção, um render de impacto, tu publica isso no teu Instagram, qualquer mídia, né? Qualquer outra mídia digital, LinkedIn, pode botar no Facebook, espalha para mídias que tu gosta, cria teu próprio site, tá? E talvez tu tenha um cliente, talvez não, e tu já começa a estar expressando a tua identidade, os teus valores arquitetônicos. Pode existir coisa mais maravilhosa que isso? Um jovem de 20 e poucos anos poderia estar conseguindo uma atenção digna de grandes nomes referente à sua competência em fazer uma produção muito rápida, né? Como? Usando 3D e divulgação na internet, ok? Se tu fores comparar com o modelo antigo, que eu falei há pouco, de ter que construir toda a obra, né? Conseguir esse cliente super incrível, que tope fazer um projeto bacana. Tu faz todo esse projeto, espera construir, tira as fotos, publica em revistas e livros, espera isso tudo ser espalhado. Isso vai demorar um baita tempo, tá? Um super tempo. Todas as vezes que eu produzi 3Ds dos projetos que eu trabalhei, o pessoal comenta comigo em obra, quando os projetos estão em obra. Leonardo, eu vi os teus 3Ds na obra, pendurado na parede. E isso demonstrava que o pessoal da equipe usa muito o 3D, o pessoal da equipe da obra usa muito o 3D para entender melhor o projeto. Quem gosta de desenho técnico é arquiteto, tá? Construtores não gostam de desenho técnico, eles precisam de desenho técnico. Pedreiros, em geral, pessoal de obra, eles não gostam de desenho técnico, eles precisam, eles têm que engolir, digamos, um desenho técnico, tá? É a maneira que antigamente o pessoal que inventou tudo isso bolou para conseguir comunicar, tirar a ideia da cabeça do arquiteto e mandar para o pessoal da obra. Então foi o desenho técnico. Hoje em dia a gente consegue transmitir isso numa linguagem muito mais poderosa, acessível, universal, que é através da renderização. Então, os meus projetos, em geral, estão sempre impressos e pendurados as imagens no canteiro de obras.
Isso facilita muito a compreensão do pessoal da obra, sem falar de cliente, né? Já falo sobre cliente também. Diminui drasticamente a questão de erros na obra. Desde o ajudante de servente já está sabendo o que ele está fazendo, que ele não está simplesmente levando areia de um lado para o outro, ele está construindo aquela obra que está na parede, né? Aquela casa ou aquele edifício, tá? Ou aquela reforma que tu pode estar fazendo num apartamento também. Isso é incrível, tá? Para mim isso é disruptivo, entendeu? Quando eu comecei a me deparar com essa realidade e te pergunto, que tipo de incentivo há na tua universidade para se aprender renderização e usar ele como um instrumento poderoso de entrega de projetos? Se tu faz uma boa renderização, tu pode se dar o luxo de detalhar menos. Outra coisa que na faculdade não ensinam, a gente tem que perguntar para o construtor que tipo de informação técnica ele precisa. Às vezes a gente detalha demais e os construtores não usam isso. Muito detalhamento, muito corte de pele que eu já fiz das minhas casas, dos meus projetos, não saíram do porta-malas do mestre de obra. Tá? Isso é frustrante, tá? Pra gente como arquitetos, que a gente desenha, capricha na pesquisa um monte para fazer aquele corte de pele, tem bastante energia pra gente fazer. Então, muitas vezes na obra a gente vê aquelas plantas 1:50, plantas baixas, até cortes, tá? Bem sujo, altamente manuseados, né? Então, tu vê que o pessoal da obra pegou muito naquelas pranchas, né? Abriram, fecharam várias vezes. Então, prancha suja quer dizer, é bom sinal que eles estão usando, eles estão estudando o teu projeto na obra. E detalhamento, tudo dobradinho, parece que nunca foi tocado. Parece não, eu acho que nunca ninguém abriu, né? Os caras têm medo de ver. Isso é verdade, tá? Às vezes a gente detalha, faz aqueles desenhos tribonitos, parece daquela revista alemã, Detail, né? Super bacanas, mas eles são de difícil compreensão. Às vezes não é nem má vontade do construtor, às vezes as pessoas que estão recebendo aquele material têm dificuldade de entender o que o arquiteto quis dizer com aquele desenho. E se a gente pode ter outras maneiras de resolver isso, pode até mesmo pegar a imagem de referência da internet, tentar botar no memorial descritivo, fazer um bookzinho, fazer alguma coisa, botar uma imagem, sei lá, na prancha, não sei, dá para inventar coisas, tá? O 3D é o mais poderoso porque a imagem de referência, ela pode ter alguma coisa que tu quer mostrar, sei lá, tem esse detalhe que tu quer mostrar, né? Mas tem outro que não tem nada a ver com o que tu está pensando. Então, às vezes fica complicado tu conseguir separar qual que é exatamente a parte da imagem que tu quer, que é relevante pro teu caso e qual que não é. Cliente. Não tem como tu pensar em captar cliente sério se tu não trabalhar com 3D, tá? Daí tu pode pensar, Leonardo, eu terceirizo a produção de 3Ds. Leonardo, eu terceirizo a produção de 3D do meu escritório e funciona muito bem, né? Eu sei, até pode ser que funcione, tá? Mas esse muito bem eu questiono. Por que muito bem? Porque muito bem, para mim, envolve lucratividade, rentabilidade e agilidade. Se tu terceiriza, se tu fazer fora, não é tão ágil, tu não tem tanta velocidade para que seja feito. Se faz fora, tu tem um custo maior do que tu treinar uma equipe interna ou até mesmo tu mesmo fazer ele, tá? E ainda, se tu mesmo consegue fazer o teu 3D, tu consegue praticar, exercitar muito mais a tua arquitetura. Tu consegue buscar maiores níveis de inovação nos teus projetos. Eu consegui um aprimoramento, uma lapidação muito mais poderosa, muito mais potente nos meus projetos, usando uma ferramenta de renderização do que qualquer outra ferramenta que existe no mercado.
Quando eu renderizo, eu consigo ter maior noção do que realmente está saindo dessa obra e eu consigo tomar uma decisão rápida de qual rumo tomar. Hoje em dia a gente consegue fazer renderização em tempo real, se tu tem uma boa placa de vídeo, e é questão de segundos, realmente segundos, tá? Em menos de 1 minuto tu viu, não gostei, muda, deu. Tá? Hoje em dia mudou muito mesmo a maneira de se renderizar um projeto. Eu uso renderização há bastante tempo, mas o jeito que eu uso a renderização hoje é completamente diferente do jeito que eu usava isso há 2, 3 anos atrás. Vamos fazer o seguinte exercício, tá bom? Imagina tu agora do outro lado, tá? Imagina que tu não é arquiteto. Imagina que tu é um cliente, por exemplo, e tu queres um projeto. Na verdade, tu não queres um projeto. Tu queres ou uma casa nova, ou tu quer reformar o teu apartamento, ou tu é um investidor e quer construir um prédio, ou tu é um investidor e quer construir casas para alugar, vender, ou tu é alguma coisa parecida com isso, tá? Ou tu é um hospital que quer fazer uma ampliação de um hospital, um prédio novo e tal. Se tu és um cliente, tá, e tu vê que a renderização está por tudo, né? Tu já viu que no mercado imobiliário ela já funciona há décadas. Dá a impressão que ela sempre existiu lá. Hoje em dia, tu abriria mão de acompanhar um projeto por renderização se tu fosse um cliente? Se tu sabe que existe algum escritório que está oferecendo um projeto com renderização, tu escolheria um outro? Entendeu? Teria que ter uma marca muito forte para tu estar escolhendo um outro. Não faz sentido? Teria que ter um nome muito forte. E olhe lá, tá? E olhe lá. Eu tô achando que hoje em dia, até mesmo, em primeiro lugar, eu não conheço nenhum grande escritório que não trabalhe com renderização. Todos os grandes escritórios brasileiros que eu conheço estão trabalhando muito forte com renderização. Então, se tu ainda não está trabalhando com renderização, rever os teus conceitos, tá? Tua estratégia. Se tu é um cara jovem, vai estudar renderização, tá? Se tu é um cara especialista em BIM, vai te informar um pouco como que tu pode dar um banho de loja no teu modelo BIM, tá? Se tu é um gestor, cogita a hipótese de ou tu aprender um 3D Studio Max para mexer alguma coisinha e depois tu libera para tua equipe para acabar, tá? E dar um banho de loja nele. Ou então tu contrata um estagiário que tem um custo bem baixo e tu treina o cara para dar um jeito de treinar esse cara para fazer o teu render para ti, tá? E isso manter o teu workflow. Isso é o que eu realmente acredito, ok? Agora um outro caso, se tu é um construtor, tu preferes receber um projeto que é apenas desenhos técnicos ou um projeto que tem desenhos técnicos com renderização? É claro que tu vai preferir com renderização, tá? Se tu é um professor, né, tu vai preferir um projeto que tem só desenhos técnicos ou um projeto que tem desenhos técnicos e renderização? Até professor, tá? Até professor prefere. Entendeu? Tem que ser muito louco para ele não gostar. O mundo hoje em dia é feito de imagens. Uma mídia que está muito poderosa hoje em dia, as mídias, né? Pode ver onde eu estou tentando estar presente o tempo inteiro, né? É Instagram, Facebook, YouTube. Então são mídias muito visuais. O mundo tá muito ligado nessas mídias visuais. E a imagem ela consegue transmitir muita coisa em pouco tempo. Outras manifestações de expressão gráficas arquitetônicas não têm esse poder.
se tu não consegue te expressar como arquiteto, dificilmente tu vai conseguir crescer na tua carreira, tá? Se o teu escritório não consegue se expressar para o mercado, dificilmente o mercado vai conseguir te desejar, ok? Desejar o teu serviço. Vou falar então do meu caso. Eu trabalhei cerca de 3 anos na Europa, 1 ano e meio na Itália, 1 ano e meio na Inglaterra, isso há muito tempo atrás. E em 2009 eu voltei para o Brasil e eu comecei a fazer alguns projetos, e todos esses projetos que eu fazia, eu sempre usava muita renderização e publicava os meus renders no site do meu escritório. E o meu escritório começou a ter muito tráfego, começou a ter muita visita, muita gente me ligava pedindo orçamento, muitos estudantes me mandavam currículo para querer trabalhar no meu escritório, muitos e muitos portfólios e currículos internacionais eu recebi. Eu notava o seguinte, que a quantidade de projetos renderizados que eu botava e conseguia expressar bem a minha arquitetura, dava a impressão para o mercado que o meu escritório era muito maior do que na verdade ele era. Então o meu escritório não era grande, não era imponente, não era, digamos, grande coisa, tá? Mas as pessoas enxergavam como alguma coisa muito importante. E isso eu notava, tá? Até mesmo hoje eu consigo ainda usufruir disso. O meu escritório cresceu muito, né? Então hoje em dia eu tenho já obras de grande importância e a minha carreira cresceu bastante. Mas a mensagem que eu quero dizer é: tu quer crescer na tua carreira, tu quer crescer o teu negócio, saiba usar a imagem 3D estrategicamente para isso, tá? Existem maneiras, não é tu botando 3D à la louca, tá? Eu posso estar falando mais sobre que tipo de estratégia a gente pode estar usando para expressar o 3D nisso. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, tá? Eu quero que tu comente aqui embaixo, comente o que tu tá achando de tudo isso que eu tô falando sobre 3D, se tu já trabalha com 3D, como tu acha que o 3D pode realmente estar ajudando a crescer nossa carreira. Conta também o que tu acha que foram as maiores furadas que a universidade te botou, né? Agora que está no mercado, entendeu? Para mim foi a questão de gestão de escritório e cliente, entendeu? Mas com certeza às vezes a universidade consegue nos iludir com mais coisas ainda, né? A questão de dar uma importância para cálculos e serviços de engenharia, que a gente não devia estudar tanto engenharia, a gente não devia estudar integrais, cálculos avançados, né? Cálculo 1, cálculo 2 para arquitetura, deveria ser bem diferente. A maneira com que a gente estuda a estrutura, a gente não deveria saber calcular a estrutura, a gente deveria saber como usar o maior tipo de estruturas possíveis. Na verdade, eu tinha uma cadeira que falava um pouco disso, mas eu acho que ela podia ser muito melhor aprofundada, porque no Brasil o que a gente mais vê por aí é pilarzinho de concreto, é pilar, viga, laje, né? Pilar, viga, laje. E o que a gente vê, eu estou aqui na Europa, né, na Inglaterra, e o que eu menos vejo é isso, né? Viga. Eu não consigo ver nenhum prédio com viga por aqui. É muito, muito raro. Aqui é só pilar em concreto, laje plana, ou então muita estrutura metálica, muito steel deck, muita tecnologia completamente diferente. Quando eu olho a arquitetura brasileira, quando eu olho os sistemas construtivos brasileiros, eu acho isso muito arcaicos, do tempo do EPA, né, como se diz na minha terra, né? É muito antigo, tá? Muito antigo. A gente podia perfeitamente estar fazendo uma arquitetura de muito melhor qualidade. Eu acho que a faculdade tem uma participação nisso, tá? Eu acho que ela podia ter um foco maior em abrir mais a mente. Existe uma questão da faculdade de engenharia também, tá? Essa eu não vou comentar muito, tá? Mas eu vejo o seguinte: no Brasil tem a cultura que a mão de obra é barata, então o pedreiro é barato tu empilhar tijolo.
Então qualquer sistema construtivo um pouco mais inovador, que tu vai poupar mão de obra, ele acaba não fechando muito no Brasil, porque a mão de obra é muito barata e qualquer coisa que tu faça que coloque esse valor em outra parte não acaba valendo a pena. Mas felizmente isso está mudando. Isso também vai estar abrindo para o Brasil uma série de novos sistemas construtivos, tá? Tá bom, desculpa se me alonguei, mudei de assunto agora. Comenta aí embaixo o que tu acha da universidade, o que tu acha do mundo 3D, né? Compartilha com algum amigo que tu acha que pode estar se interessado nesse assunto. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.